Boa tarde. Vamos dar início à mesa sobre a crônica para além do cotidiano, como reza o título escolhido pelo curador, e vamos contar com a presença da Cidinha da Silva, Fabrício Carpinejar e Luiz Henrique Pelanda. E vamos seguir a ordem alfabética na apresentação e no diálogo com os autores. Duas palavras, inicialmente, sobre a crônica, sobre o gênero crônica, o que talvez ajude já o diálogo com os nossos participantes. Há uma ideia consagrada da crônica ser, talvez, o único gênero literário brasileiro. Infelizmente, não é verdade, o que apenas torna a crônica ainda mais brasileira. A ideia da crônica, ela já está presente na retórica clássica e na literatura medieval é um gênero muito importante. E a crônica ligada a Cronos, mas não o Cronos do aqui e agora, mas daquilo que já foi, a crônica dos feitos passados. O resgate da memória, o que eu acho que nos aproxima muito de uma certa vocação da prosa da Cidinha da Silva. A ideia de crônica, esse gênero que, de fato, a partir da segunda metade do século XX no Brasil, é um gênero absolutamente avassalador e que criou personalidades muito importantes na literatura brasileira. E, nesse sentido, tanto Fabrício Carpinejar quanto Luiz Henrique Pelanda dialogam de maneira muito fecunda com essa longa e importante tradição da literatura brasileira contemporânea. Mas a palavra crônica, ela, na verdade, é uma tradução do francês. O gênero da crônica é inicialmente um gênero da imprensa francesa do século XIX, que é a chronique. E o que se fazia na crônica era um relato sintético dos acontecimentos últimos e um anúncio dos principais espetáculos e livros. É assim que a crônica chega ao Brasil, inicialmente chamada de folhetim. Um dos primeiros ensaios do Machado de Assis, jovenzinho, com 18 anos, é precisamente um ensaio chamado O Folhetim. E ele discute o folhetinista nos trópicos. Ele está falando do cronista. Mas isso apenas torna a crônica ainda mais brasileira do que se tivesse nascido no Brasil, porque se é algo que caracteriza a nossa cultura, é precisamente isto, é a capacidade de apropriação do outro para transformá-lo em próprio. Começaremos por ordem alfabética, para que não haja nenhuma polêmica. Começaremos, portanto, com a Cidinha da Silva. A Cidinha da Silva já tem 8 livros publicados, e o livro que nós discutiremos aqui hoje é o seu livro de crônicas, Baú de Mil Deusas, mas ela tem uma importante produção de resgate da memória da cultura afro-brasileira. Nesse sentido é que a crônica, eu mencionava, aquela crônica como registro do passado. Mas no livro que nós discutiremos, o Baú de Mil Deusas, eu destaquei 2 crônicas para ler um trecho e começar o diálogo com você, Cidinha. O primeiro é, a crônica se chama E Foi Por Ela que o Galo Cocorocou. E a crônica começa assim. O cronista constata que os passarinhos de São Paulo vêm cantando fora de hora há algum tempo. Ele cogita que a poluição sonora do grande centro leva as avezinhos a trocarem a noite pelo dia e a cantarem de madrugada, quando certo silêncio se impõe. A crônica ia bem, e eu curtia a leitura, até que o cronista roubou a cena do galo. Explico. Eu tinha anotado uma ideia sobre os galos que não cantam mais, pela primeira vez, às 5 ou às 4 da manhã, como tem sido desde que a biologia dos relógios foi inventada. Vários deles cantam entre 2h30 e 3h30, levando vizinhos contrariados a solicitar execução sumária dos cantores destemperados. Há, nessa crônica, quase como uma metodologia ou um método que esclarece boa parte da produção do cronista na literatura brasileira, que é a capacidade de transformar os fatos do cotidiano em temas para reflexões, em temas para novas crônicas. Cidinha, eu gostaria de saber como é o seu processo de produção de crônica. Se nós podemos ver nesta crônica um modelo de como você compõe as suas crônicas. Tem que encostar bem na boca, assim, olha. Boa tarde. O meu trabalho de construção das crônicas é bastante diverso. Tem coisas que aparecem de leituras, a partir de leituras que eu faço, como essa, que foi a partir da leitura de uma crônica de jornal.
Outras vezes, a partir de temas que me inquietam, sobre os quais eu quero escrever. Então, varia bastante. Nessa crônica específica, e sempre o meu desafio, quando eu fiquei pensando no título dessa mesa, né, a crônica para além do cotidiano, eu fiquei refletindo sobre o que eu busco com a crônica, né? E a resposta que eu dei a mim mesma é que eu sempre procuro o singular do humano. É isso que eu quero nas crônicas. Nessa crônica, especificamente, eu fui falando sobre o canto dos galos, né, de madrugada. Tem uma coisa sobre contar quantas vezes que o galo faz o cocoriú dele. E, ao fim da crônica, eu uso uma imagem da capoeira Angola, que é a chamada da capoeira Angola, e essa chamada, o canto do galo como uma chamada para que a gente preste atenção no quanto os nossos estão morrendo de maneira como se fosse frugal, né? A gente sabe aí que 83 jovens negros são assassinados por dia no Brasil, nas periferias brasileiras. E a crônica começa falando do canto do galo e ela termina com algo que remete para isso. Então, esse tem sido o meu exercício. Creio que há uma outra vertente na sua crônica, e vejamos se você concorda, e aí dialogamos, que é uma vertente de denúncia, que tanto pode ser denúncia política, no sentido próprio do termo, quanto denúncia de comportamentos em geral. Há uma crônica muito interessante, que me recordou muito Jorge Amado. A crônica, o título é Eu Sou Vegetariana, Meu Orixá Não. Eu me recordei do Jorge Amado, que costumava dizer com grande verve, que ele era ateu, marxista, mas que frequentava o candomblé, porque ele dizia, o meu marxismo não me limita. E o final da sua crônica me recordou muito o Jorge Amado. Eu vou ler um pedaço da crônica, e você talvez possa comentar a circunstância que a gerou. A crônica começa assim. Outro dia, Iaiá Estela irradiava a luz pelos corredores embolorados da Academia Baiana de Letras, em Salvador. Agora, o povo do Azé toma conta da casa do povo. Assim, meu coração não aguenta. Eu queria estar lá para fazer história aos pés daquelas ebomis todas. Foi a resposta do povo do terreiro, forte e organizada, ao vereador do Partido Verde eleito para defender os animais indefesos, segundo declarações próprias e, por isso, contrário ao sacrifício de animais no candomblé. A crônica termina com uma frase que é a seguinte, e lhe digo mais, o senhor pode ser vegetariano, mas o seu orixá, se o senhor tiver não é. Você poderia, Cidinha, comentar um pouco a circunstância dessa crônica e essa motivação de denúncia? Então, primeiro eu tenho uma discordância em relação a essa, que para mim acaba funcionando como uma casinha, uma delimitação da denúncia na escrita feita por autoras e autores negros, né? É uma escrita, muitas vezes, reivindicada pelos próprios autores e autoras como algo muito vinculado ao movimento negro, logo vinculado à denúncia do racismo também. Eu acho que a gente tem procurado ir além disso, né? Tem um trabalho de construção de linguagem, de tentativa de pegar esses fatos cotidianos que estão relacionados ao racismo e construir alguma coisa diferente da limitação de um panfleto, né? Dito isso, essa crônica, especificamente, foi construída a partir de uma situação que tem se verificado em várias assembleias legislativas e câmaras municipais pelo Brasil, que é uma perseguição organizada às religiões de matriz africana. E o que eu procuro nesse trabalho, nesse texto, é mostrar o quanto
Para quem é praticante de uma religião de matriz africana, a sua casa de axé, o seu terreiro, é a sua casa. Você não entra na casa de ninguém dizendo para a pessoa assim, olha, você está preparando um bife, eu quero que você prepare o bife dessa ou daquela forma. Não, você come da forma como a pessoa preparou. E o que tem ocorrido é que as assembleias e câmaras, as assembleias legislativas e câmaras municipais, movidas por ações deliberadas de fundamentalistas religiosos, que muitas vezes são também os próprios vereadores e deputados estaduais, têm forçado a formulação de leis que entram diretamente na casa dessas pessoas que praticam as religiões de matriz africana e querem dizer a elas, querem ditar a elas normas, não é? De procedimento, etc. Então, a crônica ela trata desse contexto e tira uma onda com o vereador, porque, sim, ele pode ser vegetariano, mas o orixá dele, se ele tiver um, não é. Muito obrigado, Cidinha. Vamos agora dialogar um pouco com o Fabrício Carpinejar. É uma tarefa muito difícil apresentá-lo, mas, para minha sorte... Eu estou muito curioso com o tamanho do teu sapato. É 35? É 45? O meu? 45, não é? O meu? Não, é 43. Caraca! As ilusões, as aparências sempre enganam. Não se preocupe. Tu acabou de dizer que teu não é muito grande, é isso? Eu apenas não quero criar falsas expectativas. Eu sou uma pessoa realista. Ah, mas tu olha um sapato desses, dá medo, né? Mas o que eu ia dizer justamente... Mas ele tem o início dele é falso, né? Não, o bico... É, o bico. Ali Não, não tem dedo, né, no teu bico. Você quer tocar? Nunca. Não. Vá que eu fico excitado. O dedo vem até aqui, olha. Não arrisco. É. Mas, justamente, é isso que eu ia dizer. O quê? Sobre sapato? Não, é que a minha sorte é que não é necessário apresentar o Fabrício Carpinejar, porque ele sempre se apresenta, e sempre de maneira brilhante, encantando a todos vocês. Vamos, então, dialogar, se possível. Não, mas eu acho que é o papel adoecido do cronista. Primeiro, a gente está nessa cadeira que parece um divã, né? Tu fica com vontade de realmente deitar a cabeça e sonhar. Eu não acredito. Mas o cronista, ele é adoecido pela observação. Então, tu reage sempre poeticamente. Tem, por exemplo, eu vou lá olhar o Pelanda e eu fico pensando como que ele consegue manter esse topete. É incrível, ele acorda assim, o topete está perfeito. É o Johnny Bravo da literatura. A Cidinha, eu fui tentar ver o colar dela. Mostra teu colar, tu pode mostrar. E é uma proteção de santo dela. Ela disse, não toca aí. E é bonito, porque a vida sempre está interferindo na tua vida. Os encontros não são planejados. Então, não tem como seguir um diálogo sabendo onde a gente vai parar. Nós podemos tentar começar, pelo menos? Eu pensei que a gente tinha começado. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma coisa simples, então. Eu vou ler um trecho de uma crônica do Fabrício e não farei comentário algum, naturalmente. A crônica se chama O Amor Depois do Divórcio. Eu peço só que vocês escutem. Eu acho que nessa crônica é possível compreender ou ter acesso ao que seria, digamos, uma dicção muito própria do Fabrício Carpinejar, que é uma dicção aforismática, em que há uma sucessão de aforismos com jogos de linguagem muito bem encontrados, com uma reflexão contínua, como se fosse um baixo contínuo em música composto por um colar de aforismos. Vocês verão. O amor depois do divórcio. Os promotores de justiça sabem, os juízes sabem, os terapeutas sabem, os massoterapeutas sabem, as faxineiras sabem, os moderadores nunca sabem. Nunca houve tanta reconciliação, mais do que casamento e divórcio. Agora é que segue uma sucessão realmente brilhante de uma série de pequenas reflexões encapsuladas nesses aforismos que se seguem em modo contínuo. A reconciliação é o amor autêntico, o amor bandido que se converteu à lei, o amor bêbado que largou o álcool, o amor drogado que fugiu dos vícios. A reconciliação é o amor depois das férias, recuperado da perseguição dos defeitos e da distorção das conversas.
É o amor depois da mentira, depois do tribunal, depois da maldade, da sinceridade, depois da carência. Podem aplaudir. Nesse livro, Fabrício, eu acho que você encontrou uma dicção própria. É como se eu só vou lhe perguntar, então, porque me parece que da sua geração, eu demorei a compreender isso, na verdade. Me parece que da sua geração, você é o escritor que mais levou adiante e que mais resolveu o grande desafio hoje para quem escreve, que é a pluralidade de suportes possíveis para a expressão linguística. Numa crônica como essa, é como se você costurasse de maneira muito feliz uma sucessão de twitters, 144 caracteres, num texto, que dá um pouco essa impressão de vertigem, mas que acaba conquistando o leitor pela inteligência das associações. Eu gostaria, se você achar conveniente, eu gostaria de escutá-lo um pouco, como é que você lida com esse desafio de, ao mesmo tempo, estar em vários meios diversos e encontrando para cada meio uma linguagem própria. Eu nasci antes do Twitter. Ou seja, o Twitter já estava na gente, é uma ferramenta que a gente adaptou para a nossa linguagem. Eu acho que o Twitter é extremamente apropriado para o poeta, ou seja, para o aforismo, para a máxima, para a frase de efeito. Tem um papel do cronista, que eu acho que o cronista, ele demora a ver que ele não tem importância. Ele não está no degrau acima do leitor. Ele está junto com o leitor. O romancista, me perdoe o Rufato, mas o romancista parece que ele tem uma caixa preta, um segredo, uma áurea. O cronista não. O cronista, a força dele é justamente a fraqueza, a vulnerabilidade. Quanto mais desatento ele está, menos preparado para receber o golpe e mais ele pode se emocionar. Citando, eu tentei fugir de casa aos 7 anos. Eu só acredito em adulto que tentou fugir de casa quando criança. E na hora que eu fugi de casa, eu preparei minha malinha, tudo bonitinho, botei meu pijama. Eu pensava que eu precisava de pijama, peão, bolinha de gude e um biscoito. E essa foi minha mala de criança para sair de casa. Saí de casa, aí eu estava louco para comer a bolacha, né, o biscoito. Então eu já senti fome no meio do caminho. Porque o importante de fugir de casa é o momento do lanche. Eu estava acompanhando com o recreio. Aí eu fiquei na praça, aí andei mais 3 quarteirões, que é a outra praça. Começou a anoitecer, me deu um pânico e eu voltei para casa. Eu fiquei fora de casa umas 8 horas. Na hora que eu cheguei em casa, ninguém tinha notado que eu tinha fugido. Foi um horror. Ninguém disse onde estava. Meu pai continuava escrevendo, minha mãe continuava cozinhando, meus irmãos continuavam vendo TV. Isso foi para mim uma lição de desimportância. Que eu acho que foi a primeira lição de cronista que eu recebi. Que o cronista precisa ser invisível. O quanto que ele menos chama atenção na linguagem, mais o leitor pode se encontrar. Ou seja, ele precisa ser coloquial, prosaico, não ser afetado. O dicionário tem que ser um dicionário mais elementar, como se estivesse aprendendo a língua. Porque a grande força da linguagem, a simplicidade, é o arranjo das palavras. Não é usar uma palavra difícil. Quem usa uma palavra difícil, justamente, está querendo ser melhor do que o outro. Não está querendo ser com o outro. Então, eu acho que é esse papel. E as tecnologias existem justamente para isso. É texto ainda. É corrente. Quer dizer que, no caso do cronista, a exposição, paradoxalmente, evidencia a vulnerabilidade. Totalmente. O meu irmão perdeu o cachorro dele, lá em Faxinal do Soturno. E o cachorro foi atropelado na frente de casa. Escapou. Ele estava cuidando do cachorro no jardim, o cachorro escapou, foi para a rua. Faxinal do Soturno é uma cidade pequena, e passou um carro naquela hora. Atropelou o cachorro. Incrivelmente, na hora que o Miguel, meu irmão, se aproximou do cachorro, o cachorro mexeu o rabo. O cachorro estava a um instante de morrer, estava sofrendo, estava dolorido, e ele ainda encontrou naquele instante final
a alegria do reencontro com o Miguel. Ou seja, ele ficou mais feliz de ver o Miguel chegando do que de estar morrendo. Isso é fascinante. Porque a crônica é sempre esse um minuto que tu pode ser feliz, alegre, autêntico, mesmo no mais terrível desespero. Por isso que a crônica é curta, por isso que a crônica é essa fotografia. Porque é uma chance que a gente tem de ser feliz, mesmo quando a gente está doendo. O quanto que um cachorro pode nos ensinar. Então ele ficava mexendo aquele rabo. O quanto que a gente pode escolher, aliás, entre ser alegre, ou seja, ter essa leveza. É um tema recorrente em muitas de suas crônicas. Como que a tristeza abre caminho para uma compreensão diversa. Porque os sentimentos são misturados. Quem que vai ser arrogante, prepotente para separar os sentimentos? Agora nesse momento eu estou realmente sentindo raiva. Nesse momento eu estou, sentindo esperança. Não, a raiva vem dentro da esperança, que vem dentro da fé. Os nossos sentimentos têm graduações diferentes. A minha esperança pode ser pós-graduada. Já o meu amor pode estar no ensino fundamental. E assim por diante, a minha paciência, de repente, não completou o ensino médio. Os sentimentos em nós não têm a mesma escolaridade. Então a gente quer se ver como alguém único, inteiriço, harmônico, para poder reagir a uma aparência. Aparência não existe. Seria o sentimento com PhD. Vamos agora... Vamos. Muito obrigado, Fabrício. Agora vamos dialogar um pouco com Luiz Henrique Pelanda e depois todos já dialogarão juntos. O Luiz Henrique Pelanda é autor de um livro de contos, O Macaco Ornamental, mas, sobretudo, acho que você concordaria, Luiz Henrique, o Luiz Henrique é, sobretudo, um dos mais importantes cronistas da sua geração. É um dos poucos cronistas que mantém um diálogo deliberado e bastante consciente com essa tradição importante da crônica brasileira da segunda metade do século XX. E é, sobretudo, cronista de Curitiba. Ele possui uma coluna na Gazeta do Povo, e os leitores, como eu sou um leitor assíduo do Luiz Henrique Pelanda, sempre descobre uma dicção nova no seio de uma tradição. Vejamos se você concorda com isso, Luiz Henrique. Eu separei para ler uma crônica que, em alguma medida, se associa à primeira crônica que eu li da Cidinha. Mas e eu vou ler a crônica, então, eu acho que podemos, a partir dela, dialogar. A crônica se chama Sabiá Enterrado Vivo. Puxa, nem sei por onde começar. Ou melhor, sei, pedindo perdão por esta crônica. Embora seu protagonista seja um passarinho, personagem fetiche do gênero, ela tratará de material rasteiro. Peço desculpas pelo mau gosto a que sucumbi, e aos amigos mais sensíveis até aconselho que não a leiam. Querendo saltar agora, eu desacelero, e acabou. Se prossigo, é somente por dever profissional. Uma crônica não se comete sozinha, você sabe. Feito um crime, ela pede um culpado ou uma vítima. Vai depender do julgamento do leitor. Eu considero essa crônica em particular, Sabiá Enterrada Vivo, ela certamente deve constar de qualquer antologia do melhor da crônica brasileira. Ela possui, num simples parágrafo, todos os elementos que consagraram a crônica no Brasil. Mas eu não direi quais são. Eu vou perguntar ao Luiz Henrique Pelanda se ele poderia explicitar um pouco esse diálogo tão consciente e tão inovador com essa melhor tradição da crônica brasileira. Bom, boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu fui surpreendido por você ter escolhido esse parágrafo. É um parágrafo até onde eu me desculpo por falar do assunto. O assunto que vem em seguida é péssimo, é uma coisa assim, difícil de escrever, porque é escatológico. Só para eu explicar do que se trata essa crônica, né? Eu estava indo da minha casa, que fica na Boca Maldita, no centro de Curitiba, para o cemitério municipal. Posso ir a pé por esse caminho. E no caminho, tinha morrido um tio meu, eu não digo isso na crônica, eu estava indo ao velório dele. E naquele caminho para o cemitério, que obviamente não era uma caminhada agradável nem nada, eu encontrei uma coisa na rua que é um enigma. E é o seguinte, era essa região, uma região onde tem a Cracolândia, tem um monte de coisa. E havia um monte,
de excrementos humanos no meio da calçada e dentro, afogado na merda, e era merda humana, a gente sabe quando é, um sabiá, morto. E claro, você pode pensar qualquer coisa, o que aconteceu com esse sabiá? Quem fez isso? Alguém matou o sabiá? São várias possibilidades, não vou ficar aqui explicitando isso. Mas eu não resisto a fazer comentários em relação ao que vocês falaram também. A Cidinha disse que se perguntou em relação ao tema, né, o cotidiano, né, o que você responderia a você mesma, né, em relação ao cotidiano. Acredito que foi o fato que pensou na crônica para além do cotidiano. E é interessante porque a gente sempre pensa na crônica como um retrato do cotidiano, um registro, mas é realmente algo além, e principalmente porque existem vários cotidianos. A gente geralmente pensa assim, o cotidiano como uma coisa única, e quando a gente liga a crônica, a gente pensa na crônica tradicional, já que vem, né, de tantos anos, nos autores tradicionais que frequentavam o Rio, aquele mesmo ambiente intelectual e tal. Mas temos vários cotidianos a retratar. E eu concordo perfeitamente com o Fabrício quando ele fala que talvez o principal seja a relação de paridade com o leitor e não olímpica, né, como em muitos casos. É muito bom. Quando eu descobri que poderia ser cronista, foi a melhor coisa, porque daí eu descobri que os leitores procuram a gente e conversam com a gente numa boa, reclamam, de um jeito que eu acho que, para outros escritores, não por culpa dos escritores, mas por culpa de uma imagem que outros gêneros têm, é mais difícil. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de se aproximar de um romancista ou de um poeta e colocar alguma questão para ele. Com a gente, não, né? As pessoas vêm e falam qualquer coisa, impressionante. Nesse parágrafo que você coloca, você me pergunta se era consciente, digamos assim, esse tratamento. Isso é uma pergunta de professor chato. Eu confesso para você, quando eu escrevi essa crônica, eu estava num momento eu estava preocupado com a recepção a ela. Porque você falar de merda e de um passarinho morto é uma coisa difícil. E eu não sabia como abordar. Então, eu comecei pensando que eu vou me desculpar de antemão e dizer para as pessoas não lerem. O que também tem o efeito contrário, né? Quando você diz não leia isso, a pessoa vai continuar lendo cada vez mais. Mas eu entendo, eu acho que eu talvez dê essa impressão de manter um diálogo tão estreito com essa tradição da crônica literária brasileira, porque foi a minha primeira leitura na vida, né? Eu comecei a ler muito novo, não porque na minha casa houvesse livros, assim, mas é porque os meus pais, que não eram leitores, eles queriam que os filhos estudassem e tivessem acesso a livros. Meus pais eram pobres, mas quando eu nasci eles já tinham chegado à classe média. E eles imaginavam, vamos botá-los para estudar e vamos ter livro em casa. Eles só tinham como comprar enciclopédia na época. Eles nem saberiam que livro comprar. Então, eles compraram enciclopédia, eu comecei a ler ali, mas havia o Círculo do Livro nessa época, e eles fizeram uma assinatura e deram para mim essa assinatura. Falaram, você pode escolher um livro por mês. E meio que sem saber o que fazer, eu via as capinhas, no catálogo, assim, com a capa e as sinopses embaixo. Isso eu tinha uns 8 anos, talvez. Eu peguei um cara que, na época, estava começando a estourar, que era o Veríssimo. Eu via as capas, os títulos, as sinopses, era o Ed Morte, o Analista de Bagé, A Grande Mulher Nua, e aquilo me interessou. Eu pensei, quero ver isso aqui. E funcionou. E aprendi que aquilo era crônica e fui lendo crônica. E desde então... É engraçado, né? Todo cronista tem aquela brincadeira de fazer a sua definição da crônica, né? E de um jeito lúdico, né? Tu foi iniciado por um gaúcho, então. Agora me ocorreu o seguinte, né? Muita gente se inicia na literatura através da leitura da crônica, né? Então, dá para imaginar que a crônica seria uma espécie de maconha da literatura, né? Que te inicia, te joga para drogas mais pesadas depois. Né? Tá na hora de legalizar, né? Legaliza. E Luiz Henrique, um ponto interessante é que naquela crônica há uma retomada muito interessante, porque escatológica e surpreendente, do que talvez seja a crônica mais icônica da literatura brasileira, que é a crônica que tem o título, é o primeiro livro publicado pelo Rubem Braga,
que é O Conde e o Passarinho, e que essa famosa crônica em que o passarinho rouba uma distinção do Conde Matarazzo, todos correm atrás do passarinho, o Rubem Braga diz, alguns torcem pelo Conde, eu torço pelo passarinho, não sei porquê. Então, é uma retomada muito criativa, e nas suas crônicas, a referência, digamos, aos pais fundadores do século XX é muito constante. Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos. Uma outra crônica sua, que se chama... Deixa eu fazer o comentário. Na verdade, aí é consciente. Claro. O Conde e o Passarinho, de 36, né? Isso. E tanto o livro fecha com essa crônica do sabiá enterrado vivo. O sabiá é o pássaro símbolo da crônica brasileira, digamos assim, né? E ele está morto. Naquele momento ele está morto e de uma maneira terrível, né? Claro, você pode ler isso como uma metáfora para um momento de hoje, né? Que, e a crônica, que espaço temos? Eu acho que cada vez maior. Na verdade, as pessoas reclamam, dizem que não tem. Eu me lembro uma vez, e isso está melhorando, o Antônio Prata uma vez me disse que ele acha que a crônica é um gênero de várzea, numa época em que as várzeas estão sendo asfaltadas. E faz sentido, mas a gente consegue, tem que batalhar esse espaço. Agora, já te devolvo o tempo. Então, fecha com esse... O livro fecha com essa crônica, com esse sabiá morto, mas ele abre com uma outra que se chama A Garça e o Meteorito, que também faz uma referência ao Conde e o Passarinho. Eu resolvi fechar e abrir o livro com essa referência. E nessa primeira eu prefiro a garça ao fenômeno, ao meteorito. Muito obrigado. Eu vou ler um trecho de outra crônica do Luiz Henrique Pelanda e aí eu vou abrir o diálogo para todos. É Fantasmas em Flor. O esquizofrênico ouve vozes. O médium fala aos desencarnados. O Papa despacha com Deus. E o curitibano vê árvores em Curitiba. É, ao menos, uma patologia original. Todo cronista tem as suas patologias próprias. Eu poderia escutá-los sobre as patologias de cada um? Começando agora, para inverter a ordem, começando pelo Fabrício, Cidinha e Luiz Henrique Pelanda. Pode ser? Eu só tenho patologias. Eu acho que... O importante é que sejam originais. Não, mas a questão de original Tu acaba sendo excêntrico, né? Eu tenho um amigo meu que só escova o dente, não é que está tomando banho. É uma patologia. Ele tem que tomar banho pelo menos umas 3 vezes por dia. É uma escolha. Mas eu gosto do obcecado. Eu acho que o Nelson Rodrigues diz da flor, da obsessão. E eu acho que o cronista é aquele que tem uma patologia e não vai curar ela. Pelo contrário, vai aperfeiçoar, vai intensificar, vai gostar de trabalhar ela, vai se aceitar, vai se assumir. Mas eu não sei por que tu vê o cronista de uma forma patológica. Mas como assim, Pelanda? Na verdade, eu não falei do cronista ter uma patologia. Eu falei que o curitibano tem essa patologia. Ah, não, o curitibano sim. O curitibano olha para a cidade de Curitiba e vê árvores. Vocês nunca ouviram falar que Curitiba é a capital ecológica, tem muito verde lá, essas coisas? Não tem nada. É propaganda. E a propaganda foi tão incrível que as pessoas veem as árvores. É impressionante isso. E é verdade, as pessoas... Eu vejo algumas de vez em quando, mas acredita-se que Curitiba é uma cidade totalmente arborizada. Você anda pelo Brasil todo, você vê todas as cidades lindas, aquelas árvores frondosas, incríveis. Em Curitiba tem umas aroeiras meio mirradas, assim, caindo. Assim, e também tem outra coisa. Em Curitiba se mata muita árvore. Você planta lá, começa a crescer, vai um cara lá na calada da noite e quebra aquilo. Pô. Sabe, não dá para entender. Mas eu falei dessa patologia. Mas é que eu precisava de um gancho. Tu viu o que tu fez, né? Mas eu precisava de um gancho. É um gancho falso, Capitão Gancho. Mas na literatura todo gancho é falso, por isso é bom. Escutemos a Cidinha agora. Eu não sei, eu acho que tem uma... Pode ser que a gente seja, que eu digo, né, escritoras e escritores negros, um pouco acantonados para uma patologia que é falar de um cercadinho, de um lugar muito específico, né? E há essa expectativa.
E isso eu considero uma patologia, algo que impede que a gente seja literariamente mais saudável, né? Que a gente possa ser mais múltiplo, que a gente possa fruir mais. É o que me ocorre para responder a essa sua pergunta de capitão. É interessante. Mas eu acho que ela está tocando num ponto muito legal, e brincadeiras à parte, o quanto que a gente tem hoje o orgulho de ser doente. Né? Eu acho que tem um certo orgulho, o quanto que a gente tem dificuldade de tentar mudar, tentar, sabe, de uma certa forma, se transformar, melhorar. Hoje a frase é, eu sou desse jeito, eu sou assim. Tu vai falar com uma pessoa que, de repente, a pessoa é borderline e diz com o maior orgulho, eu sou borderline. Sabe? A pessoa é bipolar, eu sou bipolar. Sabe? Eu não sei aonde que a gente quer chegar com isso, entendeu? A gente não está procurando a saúde de se preocupar com o outro. A gente está muito mais interessado no egoísmo de ser assim e o outro que se vire. Só para recordar que, por favor, comecem a preparar as perguntas e podem entregar para os rapazes de... Não há nenhum rapaz aqui agora. São os de blusa amarela. Luiz Henrique, então vamos lá. Que outras patologias do curitibano você trata nas suas crônicas? Olha, eu não sei. Na verdade, é bom ser cronista em Curitiba, porque o público curitibano... Curitiba é uma cidade que tem muitas famas positivas e o curitibano acaba... Tem um curitibano me olhando ali agora. Mas você sabe disso, né? Então, eu gosto muito da minha cidade, eu gosto sim. Por isso que eu falo sobre ela. Às vezes eu escrevo no jornal e as pessoas me escrevem dizendo assim, escute aqui, eu amo Curitiba, as pessoas falam. Eu amo. Eu falo assim, e daí, né, pô? Você não pode falar de algumas coisas. O curitibano se contenta com as famas que a cidade tem. Nós temos uma cidade muito violenta, uma cidade racista, uma cidade que tem ranços xenófobos, muito grandes, é uma cidade que foi formada por colônias que chegaram há 100 e poucos anos, se estabeleceram por ali e não se misturaram por questões de sobrevivência e tal. Tem um delírio eurocêntrico que nos acomete o tempo todo. Eu comentei aqui, são coisas, eu não me orgulho disso, claro, mas eu estou explicando isso para poder dizer que outras patologias eu posso, né, tocar quando eu escrevo uma crônica. Mas hoje é dia de manifestações. Não vamos falar disso aqui, pelo amor de Deus, né? Estamos falando de crônicas, temos outros personagens, fetiches da crônica, porque as borboletas estão passando por aqui, mariposas e tal. Mas na última manifestação que houve em Curitiba, na primeira manifestação, que supostamente seria uma manifestação contra a corrupção e o estado geral de deterioração das coisas. Eu moro na Boca Maldita, é um centro, no centro de Curitiba, onde há as manifestações. Havia dezenas de milhares de pessoas ali, gritando, torcendo contra o governo, né? Exercendo seus direitos, mas os caminhões de som que passavam por ali diziam coisas do tipo, eu me envergonho disso, é claro, mas eu tenho que dizer, diziam coisas do tipo, viva Curitiba, viva o povo que trabalha, viva o brasileiro que não depende do Bolsa Família. Então, me parece chocante, porque isso não tem nada a ver com os motivos de se reclamar do governo. Então, e se você coloca essa questão lá, vocês não imaginam o que acontece. Eu não falo abertamente disso nas crônicas, mas eu escrevo no jornal de Curitiba para um público que, em grande parte, pensa assim. E é uma coisa estranha você escrever nesse sentido. Você tentar inserir dentro daquele teu leitor, desculpem essa imagem, né? Não é, inserir digamos assim, no imaginário do leitor, sem que ele perceba e reaja, porque ele reage, é um público reacionário, esse público é reacionário nesse sentido, ele reage, mas sem que ele perceba o oposto disso, a aceitação do outro, como você disse. Muitas pessoas também pensam na crônica assim, eu me identifico com o meu cronista. Não é? O cara escreve a sua crônica e as pessoas falam, esse é o meu cronista, porque eu concordo com ele.
Mas, assim, a crônica tu ama ou odeia o cronista? Não tem mas, meio mas, termo. mas sobre isso, só para... Eu quero dizer no seguinte sentido. Quando eu escrevo a crônica e eu falo sobre o centro de Curitiba e as pessoas que estão ali, e eu posso falar de coisas leves também, mas posso falar dos assassinatos que acontecem ali sempre, e sempre de um mesmo jeito que as pessoas aceitam, leem e comentam aquilo sem uma... mas eu não quero que esses leitores se identifiquem comigo. Eu procuro que eles se identifiquem com aquele outro, aqueles personagens da crônica, que, na verdade, eles nem ligam quando eles vêm. E eu estou falando de leitor de jornal. Leitor de jornal é uma elite. E cada vez maior, talvez. Não é? E só para falar das minhas patologias, da patologia do curitibano, eu acho que a principal patologia do curitibano é essa crença em si próprio, numa espécie de excelência que não existe, que é a capital social. Nós temos, às vezes, fins de semana com mais de 30 homicídios. Sabe? É uma loucura. Capital social, as periferias são totalmente isoladas. A questão do transporte público, que foi, né, os ônibus, que era uma maravilha. Pô, nós somos a cidade que tem mais automóveis por pessoa no Brasil. E ninguém deixa o carro em casa. Não adianta. Então, tem várias lendas assim, a respeito da cidade e as pessoas se comprazem. A pergunta por essas patologias é para caracterizar um fenômeno. Enquanto eu espero a pergunta de vocês, vou fazer uma pergunta para os três. É que talvez o primeiro popstar da literatura brasileira tenha sido cronista. Nos anos 50, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, sobretudo, eram autênticos popstar. Paravam em aeroportos, filas e filas para autógrafo, e, em parte por isto, pela proximidade que há entre o cronista e o seu leitor. Essa paridade a que o Fabrício se referia e a proximidade a que Cidinha e Luiz Henrique também mencionaram. Como é que vocês lidam hoje com essa circunstância? O fato da crônica ser um gênero que propicia esse contato tão direto, tão íntimo do leitor com vocês, gerando muitas vezes essa relação de um autêntico popstar da literatura brasileira, por definição, é o cronista. E, sobretudo hoje em dia, com todas essas tecnologias de comunicação, como é que vocês lidam com isso? Proponho, então, escutemos, na ordem alfabética, Cidinha, Fabrício e Luiz Henrique. Bom, eu escrevo na internet também, né, e é por lá, por esse meio, por esse suporte que eu tenho maior contato com leitores, né? E é uma coisa boa. Às vezes tem um negócio interessante das pessoas se sentirem tão próximas que elas se sentem meio donas da gente também e acham que podem dizer o que é que a gente deve dizer e como é que a gente deve dizer, né? Então, eu, às vezes, vejo algumas intervenções muito agressivas das pessoas, né, em relação a textos que eu escrevi, a abordagens que eu fiz. Mas, de um modo geral, eu gosto muito desse... Eu sou uma pessoa que escreve para ser lida, eu quero ser lida. Esse é um objetivo meu. Eu não escrevo para ficar não sei onde, para ficar embolorando na estante. Eu quero ser lida. Então, a recepção é algo ao qual a gente não tem controle, não é? As pessoas recebem com a história delas, com o afeto ou desafeto delas em relação àquilo que está sendo tratado, em relação ao sujeito que está escrevendo também. Isso, muitas vezes... eu me lembro de uma crônica que eu fiz sobre a relação das mulheres, né, aquele frisson que se criou com a bunda do Hulk. A bunda do Hulk, o jogador brasileiro, né, de futebol, da seleção brasileira. E tu gosta da bunda dele? Rapaz, eu acho o Hulk um homem bonito, todo bonito. A bunda é um aspecto bonito da beleza dele. Bacana. Acho ele um homem todo bonito. Era uma bunda apolínea. É essa uva. Mas é interessante, eu percebo muito isso na internet, o quanto as questões que passam pelo gênero e pela sexualidade, né, acabam fazendo com que as pessoas se manifestem muito, principalmente as mulheres, né?
principalmente as mulheres. E eu gosto disso, eu gosto de ler. Às vezes, eu não costumo interagir com leitores respondendo ao que dizem, mas, muitas vezes, o que um leitor diz subsidia um outro texto, né? Me dá referências, me dá vontade de desenvolver outras ideias. Então, para mim, é uma coisa muito enriquecedora em algumas situações. É gostoso, em outras é conflitante, mas é uma troca boa, eu gosto. Obrigado, Cidinho. Fabrício, por favor. Tu vai ler as perguntas. Há perguntas mas interessantíssimas. o ideal é que o público falasse, se levantasse e falasse a pergunta. O fato diz que não. Você mas é bom olhar o rosto da pessoa, né? Você conhece uma crônica do Marcelo Moutinho? Tipo denúncia, tu tem que olhar o rosto da pessoa, senão... O Marcelo Moutinho tem uma crônica deliciosa que se chama O Louco da Conferência. Parece Congresso Nacional. É aquele que pega o microfone e, em vez de uma pergunta, fala durante meia hora. Aqui o louco da conferência está sob controle. Tá, mas olha, por favor. Tá, eu acho que a Cidinha está certa. Também teve uma mudança do leitor em relação ao cronista. Antes, o leitor mandava uma carta, demorava 7 dias. O cronista olhava e respondia de novo. Hoje é tudo imediato. Então, se vocês quiserem falar comigo, vocês já estão falando comigo agora, deixando algum comentário no Instagram ou no Facebook, ou qualquer coisa. Ou seja, a recepção é imediata. Só que o cronista, ele tem uma ideia equivocada de ser consensual. Ou seja, se vem desaforo ou ódio, parece que isso não era previsto. Mas não somos nem consensuais na própria família. Quem fala mais mal da gente? A mãe, o pai, os irmãos. Ou seja, a família em si já é um posto de discórdia, né? Eu fico, por exemplo, muito feliz quando eu entro no quarto e vejo meus 2 filhos falando mal de mim. Isso me dá muita alegria, porque o ódio a mim faz com que eles fiquem mais unidos. A gente precisa ter essa noção de que desaforos ajudam o amor, ódios são provisórios. De repente, uma pessoa que manda uma carta enfurecida só é carente. Tu vai conversar com ela, nossa, já se torna, muda de opinião, se torna um grande amigo. Então, a gente eu acho que se fixa muito na raiva, aí, a gente se sente muito atingido. E isso é totalmente megalomaníaco. E, realmente, na hora que tu toca de sexo, né, as pessoas se sentem mais suscetíveis, né, porque todo mundo quer mostrar que trepa bem. Né? Eu não sei se tu já encontrou 2 tipos muito extravagantes, Cidinha, sexuais, que é o que chupa o pé. Já pegou o chupador de pé? Aquele que tu pensa que ele está chupando o pé como uma preliminar e, na verdade, ele não sai. Parece um médico fazendo exame de freira. Nunca pegou? E o pior de todos, o lambedor de sovaco. Aquele que fica no teu sovaco um tempo tu pensa, vai sair daí ou não? Ele parece um rolo, sabe, do desodorante de rolo. Nunca pegou? Não. Tu ainda está iniciando sexualmente, hein? Tô. Luiz Henrique, por favor. Ok, baixaria total, né? Isso que vocês queriam, acabou. Vamos tentar elevar agora o nível do debate com Pelanda. Eu vou elevar, então. Eu nunca... Se tem alguém que faz isso, pode falar, né? Respostas. Eu nunca recebi esse tipo de resposta através das crônicas. Agora, a resposta imediata que o cronista tem mesmo hoje é muito boa. Né? Antes, o Rubem Braga tinha que ficar no telefone, ou então, né, até de chegar a carta, ele poder parar e escrever. Eu tento responder todo mundo que me escreve e acabo respondendo. Eu só não respondo. Quem é grosseiro, assim, às vezes eu só não gosto de responder quem manda dicas. Tem um tipo de leitor que dá umas dicas. Tem umas dicas para você não deixa o cara quieto lá. Você não, é demais. É o charadinha. Por que tu não vê tal coisa? Mas você falou de popstar, né? Muito longe disso. Né? No meu caso, assim, eu confesso que depois que eu comecei, eu fui
eu fui promovido para a página 3, né? Página 3, um espaço super nobre. Eles botam uma foto sua, né? E também você também já foi, em outros tempos, folguista do Veríssimo, né? O Veríssimo tira férias, daí botam você no lugar dele, daí tem gente que reage. O Veríssimo, né? Quem é você no lugar do Veríssimo? Mas tudo bem. Mas quando Mas eu o meu fui promovido, papel na entra aquela época é foto. provocar a saudade do Veríssimo. Exatamente. E Fazer isso brilhantemente. Daí, o que acontece no máximo é que umas senhoras assim do bairro, do prédio, que conhecem você há 1000 anos, descobrem o que você faz. Né? E daí elas nunca te diziam bom dia, elas começam a falar tudo para você. E falam assim, essa vai ser uma boa história. Né? Fala assim, vai. Mas recebe-se muita coisa. Né? Eu costumo escrever, às vezes, sobre uns urubus que moram comigo, em cima. Tem um terraço, assim, não é a cobertura do Rubem Braga, é um terraço num prédio velho. E no centro de Curitiba tem muito urubu. É sujo, né? Lixo, né? E eles ficam por Quer ali. que a gente fique com pena de ti? Excremento, casa- sabiá morto no excremento, urubu na É a casa. desconstrução de uma cidade. Não, tu tá... E aí tu vem com esse E eu escrevo topete. sobre os urubus. O que acontece quando eu escrevo sobre os urubus, vocês não acreditam. Eu recebo e-mails com as pessoas me mandam, vocês não acreditam, fotos de seus urubus. As pessoas têm urubus em casa, na janela. Elas fazem isso na antena. Olha o urubu no meu para-raio. Sabe aquela coisa assim? E daí tem nomes do urubu. Assim. Quando você escreve sobre árvore, então é uma loucura. Porque daí as pessoas têm árvores de estimação que elas amam profundamente. Se emocionam. Você escreve sobre uma árvore, as pessoas falam, esse aqui é o abricó de macaco que eu plantei num sítio, não sei onde. De 50 fotos em vários ângulos. Eu respondo tudo e faço comentários. Pô, é isso. Eu acho que João, esse retorno é interessantíssimo. Bom, João. vamos então à sessão João. da... João, aqui. desculpa. Aqui do lado. Deixa eu contar uma historinha rápida, essa história das pessoas abordarem a gente. Né? Tem uma professora, meu pai mora, a escola onde eu estudei, o ensino fundamental, é do lado da minha casa, da casa do meu pai. Então, o muro da escola é o muro da minha casa. E tem uma professora que dava aula lá, não chegou a ser minha professora, foi professora dos meus irmãos mais novos, e é muito amiga do meu pai e tal. Então, todas as vezes que eu vou visitá-lo, ou quase todas as vezes, se ele a encontra na rua, ele fala, Cidinha está lá em casa, não sei o quê. Aí ela vai lá para conversar comigo. E ela me conta uma história cujo resumo é o seguinte, ela deu fora no marido, porque pegou o marido com um homem na casa deles. Né? E ela porque quer que eu escreva sobre isso. A cada livro meu que sai, ela folheia tudo para ver se eu escrevi sobre essa história dela. Né? E eu nunca escrevi, nunca me interessei por Ela escrever. quer que você seja um instrumento de vingança. Esse pedido se esclarece com uma crônica do Fabrício Carpenejara. Vou ler para você um trecho. Vingança é uma arte, o refinamento da carência. Quem procura se vingar do ex ou da ex, na verdade, não cansou de brigar, não terminou de argumentar. Vingança é discutir o relacionamento sozinho. Da próxima vez que você voltar à sua casa, leve o livro do Fabrício Carpenejara para a sua amiga. Eu vou agora passar. Não adianta, vai levar meu livro, vai dizer, não, eu quero que tu escreva, tu conhece a história. Então, Não tem como conversar com uma pessoa assim. Então, você finge que a crônica é sua e a redige uma vez mais. Pronto. Agora eu vou passar para a pergunta de vocês. Excelentes perguntas aqui. Eu vou juntar duas perguntas, vou pedir que todos principiem. Sigamos a ordem, então. Cidinha, Fabrício, Luiz Henrique. A primeira pergunta seria, vocês foram influenciados pela crônica esportiva? Se sim, em qual aspecto? A segunda pergunta, se vocês puderem conciliar as duas, vocês procuram temas para escrever ou ficam abertos para o mundo e ver o que acontece? Então, crônica esportiva e forma da escrita, por favor. Olha, crônica esportiva, sim, não só a crônica escrita, mas essa crônica que se faz na televisão, né, nas mesas redondas, na narrativa do futebol, mais especificamente do futebol. Eu gosto muito de futebol, escrevo bastante sobre futebol, e são muito hilárias, né, as intervenções desses, majoritariamente são homens. Né? Qual é o teu time esse, Gê?
Rapaz, eu torci pelo Atlético, né? Eu sou de Belo Horizonte. Até Galo. Galo, Beleza. lógico. Eu vi Reinaldo jogar, né? Eu vi Reinaldo jogar. Não tem quem tenha visto o Reinaldo jogar que não tenha se encantado Reinaldo, com o Atlético numa determinada de Kafka. Eu me lembro dele falando de Kafka. numa determinada fase da vida, né? Um cara. Eu conheci os Panteras Negras, os Black Panthers, pela comemoração que o Reinaldo fazia Exatamente, dos que ele era gols, sempre assim. Exatamente né? isso. Tinha 9, 10 Exatamente, anos. A primeira vez que eu ouvi falar dos Panteras Negras foi por Claro. Reinaldo. É. Né? Então, sim, eu gosto muito de escrever sobre futebol. Nesse livro aqui, O Baú de Mildeza, Sol e Chuva, tem uma crônica que eu gosto muito, que é sobre o Mário Balotelli, que eu brinco que ele é um rei de fé, porque eu olho o Balotelli e eu vejo Ogum, né? E me intriga muito o olhar do Balotelli, por mais que ele esteja feliz, esteja tendo conquistas, etc., é um olhar triste, é um olhar que se perde num horizonte de tristeza. Isso sempre me intrigou muito, até que eu resolvi escrever sobre isso. A segunda pergunta é se a gente escolhe temas, né? Ou se você Às vezes sim, principalmente isso acontece muito comigo em relação à política. Eu seleciono coisas sobre as quais eu quero falar, eu quero emitir opinião, eu quero oferecer uma leitura diferente da que eu acho que está vigindo e que não contempla as coisas que eu prenso, principalmente na política, nos temas da área de política, eu escolho, sim. Obrigado, Cidinha. Fabrício, por favor. Eu sou apaixonado por futebol. Fui muito influenciado pelo Armando Nogueira e Rui Carlos Osterman, que eu acho que são os dois mais reflexivos. Como a crônica surge, tu fica aberto, né? Tu é espontâneo a isso. Eu tenho um pote de bolacha que eu herdei da minha avó, e esses dias, num ato falho, fui tentar colocar a mão dentro do pote, porque quando criança eu botava a mão dentro do pote e conseguia pegar 3 bolachas. E eu fui botar, trancou a minha mão no pote. Foi uma sensação de envelhecimento maravilhosa, né? Porque eu fui com aquela gula infantil e minha mão cresceu. Isso é a crônica. De repente, a crônica vai estar num pote de bolacha. Uma vez eu estava saindo rapidamente para viajar, peguei roupa que estava no varal, peguei uma calça minha que estava no varal, botei na mala. Na hora que eu cheguei, eu fui botar a calça, só tinha pego aquela calça. Uma calça de abrigo, para ficar mais à vontade. Fui botar aquela calça, não entrava em mim. Mas parecia minha, mas não entrava em mim. Era do Vicente, na época com 11 anos. Eu não tinha visto que meu filho cresceu tanto, a ponto de eu confundir a roupa dele com a minha. Então precisa de régua. Então, assim, a crônica, ela tem essas surpresas, esses rompantes dentro da própria vida. Me deu uma saudade desesperadora do meu filho, porque eu estendi o abelha para ver, mas como que ele cresceu assim? A ponto de me enganar? A crônica, ela tem esse ímpeto de cristalizar a vida. A gente fala da militância, fala da violência, mas a gente está tão desacostumado com a gentileza. A gente está tão desacostumado com o abraço. A gente está tão desacostumado com quem dá atenção para nós, para quem nos escuta até o fim. A gente já não sabe o que fazer com tanta carência. Por isso que eu acho que é tão importante o papel do cronista. Aquele cara que vai olhar, vai de uma certa forma prestar atenção no teu brinco, vai acariciar teu cabelo, vai segurar no teu ombro, vai falar coisas mínimas e importantes, bonitas, frágeis, né, dentro de casa. A gente falta tão pouco para a nossa casa. Obrigado, Fabrício. Luiz Henrique, por favor.
Eu fui influenciado, sim, por um cronista esportivo, né, que é o Nelson Rodrigues, que escrevia sobre futebol. Eu fui influenciado mais pela linguagem do Nelson do que pelo futebol mesmo, por uma paixão por futebol. Eu sempre torço ainda, cada vez menos. Eu torço por Coxa. Vocês sabem o que é Coxa? O Coxa, sabe o que é Coxa? É o Coritiba. A gente está sempre subindo, descendo. É bom. É bom, fortalece. Tá. A segunda divisão não é bom para ninguém. É bom. Mas você é time grande, cara, entendeu? É diferente. Oi? Do Mauro Zanato, olha, você conhece ele. Legal, cara, legal. Grande sujeito. Você o quê? É teu compadre? Vocês são, olha, do Arthur? Vocês são padrinhos do Arthur? Olha só, que mundo pequeno é. Entendi. Legal. Bom, isso é entre nós, né? Vamos fazer. Então, Os curitibanos. Vocês são curitibanos? Não, né? Bom. Curitibano tem um lá. Vocês têm urubus? Ok. São curitibanos. O urubu não é de ninguém, né? Agora, o que eu estava dizendo, o Nelson Rodrigues. Sim, eu acho que quando eu era, sei lá, menino ali, eu não queria ser o Zico, eu queria ser o Nelson Rodrigues, eu acho. Sempre quis escrever e sempre coloquei os cronistas como eu acho que o primeiro modelo, o mais próximo, o mais possível, né? E eu acabei escolhendo fazer jornalismo porque eu achava que era a única maneira de me aproximar de um lugar onde os escritores poderiam ser formados. A outra pergunta é sobre o tema, né? Eu acabo não escolhendo o tema. Sabe que quando eu escrevo crônica semanal há 6 anos. E eu acho que, não sei se todos os cronistas, quando começam, passam por isso, ficam com a ideia de que você pode fazer um banco de ideias para não ficar desesperado um dia. No começo, eu até pensava 2, 3 ideias para adiantar, deixava ela preparada, mas com o tempo isso acabou. Eu acho que eu acabo sempre tendo a ideia para a crônica, encontrando mesmo ela, assim, andando na rua, ou numa conversa, alguma coisa, ela vem e em geral 2 dias antes de eu ter que entregar, 3 dias antes. E eu acho que isso torna não só o exercício da crônica, mas o resultado da crônica tão interessante. É quase um improviso, né? Você escreve de improviso, tem o seu tempo, claro, de revisão, mas é como no jazz, né? Você tem que fazer aquilo valer naquele momento e tem que tocar. As pessoas estão ali esperando. Eu me lembro você, Fabrício, falar uma coisa. Eu acho que no Paiol Literário faz muitos anos. Talvez você estivesse mentindo, não sei, talvez você não pense mais assim, mas você dizia que você escrevia a crônica, aquela frase surgia e você não apagava. Você ia seguindo naquilo porque você achava que se tivesse um erro ali, você consertava na frase seguinte. Eu não faço exatamente assim, mas eu entendo o que significa. Você improvisa aquela ideia. Eu escrevo à mão hoje em dia e acabo voltando, rabiscando, e no final daqueles garranchos todos ali, eu consigo pegar a ideia que vai se transformar no texto. Eu acho que é isso. Obrigado, Luiz Henrique. Tem mais algumas perguntas? Podemos inverter a ordem agora. Agora vamos Luiz Henrique, Fabrício e Cidinha. A pergunta é a seguinte: sendo a crônica e o conto narrativas curtas, por que a crônica é menos valorizada academicamente do que o conto? A pessoa pergunta, seria porque o cronista em si depende, para conhecimento de sua obra, dos jornais e das revistas? Tem vários motivos que levaram a essa ideia hoje, né, da desvalorização da crônica entre acadêmicos e entre outros escritores e o mercado editorial e tudo mais. Eu acho que existe um pouco de... Hoje isso virou uma coisa lendária já quase, mas existe sim. Vou tentar colocar uns pontos rápidos, sempre se a gente fosse... Tem um pouco a ver com a questão do jornalismo, né? A crônica literária nasceu dentro da imprensa, então talvez as pessoas considerem isso, considerem a arte uma coisa pura, a literatura uma coisa pura, que não pode se misturar com o dinheiro, com o caráter utilitário. Você está escrevendo para ganhar uma grana, né? Para subsidiar alguma coisa na sua vida, para pagar o aluguel, sei lá. Isso existe, mas também existe também... Aí eu não sei porquê, as pessoas, a crônica ela é feita por agora, ela não vai durar. As pessoas, não vai durar. Então você está escrevendo uma crônica, não será lida daqui a 100 anos, 200 anos. Mas porra, Ana,
E quem precisa disso? Quem precisa ser lido daqui a 100 anos? Ótimo se ficar, e se isso fizer tanto sentido para tantas gerações. Mas um romance, um poema, também não tem garantia nenhuma. Um conto não tem garantia de perenidade alguma. E não precisam ter essa garantia. Qualquer obra, né, assim. Dizem o que mais também da crônica? Ela não tem... sim, tem gente que diz que a crônica, ela tira o tempo, ela faz com que escritores desperdicem seu tempo, né, com um gênero tão rasteiro, né, um gênero, e assim eles não escrevem as grandes obras, né, que a nossa literatura merece. Isso também, eu não sei exatamente de onde vem esse preconceito todo. Não sou do time que diz que é uma espécie de ciúme que outros autores teriam dos leitores que os cronistas conseguem em vida, porque são mais lidos, claro, porque estão nos meios de comunicação. Mas eu acho que também tem uma outra parte. Vocês sabem, o Rubem Braga, por exemplo, ele sempre recusava qualquer... Não, eu não sou literato, eu não sou um escritor. Ele mesmo falava que crônica era sobre literatura. Era uma espécie de defesa. Mas na verdade tem inveja. Não, eu entendo. Tem inveja vai ter inveja. do cronista, do romancista, do poeta, né? Sempre tem, em qualquer lugar. Tem um médico que vai ter inveja do outro. Mas o cronista, ele normal. pode ser um romancista, ele pode ser um poeta, ele pode ser um contista, entendeu? O cronista, ele pode dialogar com todos os gêneros. O Rufato é romancista, mas também é cronista. Cronista. Não, Então, eu tô falando, eu não sou desse time que acredita nisso. Mas eu acho que é inveja. Só que a gente trabalha a crônica como um subgênero ainda. A crítica trabalha. E tem que aceitar isso. A crônica é posta... Aceita a crônica para a escola. Para a adoção da escola. Como se fosse infanto-juvenil. A gente não trabalha... A maconha. Tu vai ver um prêmio como Jabuti, que é um prêmio importantíssimo. A categoria é contos e crônica. Não tem crônica ainda separada num prêmio. Então, realmente é um preconceito. A crônica parece aquela puta convertida. Aquela puta que casou, entendeu? Tu sempre acredita que ela está dando para todo mundo. E para mim isso a sempre questão da causou estranheza, e eu sou do time que reconhece que isso existe, né? Porque eu conheci Drummond cronista antes de conhecer o Drummond poeta. Eu também. Quando criança, eu li as crônicas do Drummond. A poesia chegou para mim na adolescência, mas quando criança, 9, 10 anos, eu li o Drummond cronista, né? Li muito Paulo Mendes Campos, que era, naquela época, meu cronista predileto, porque era de uma poesia, os textos dele, aqueles principalmente selecionados para as crianças, né, que eu lia. Porque quando eu fui ler Paulo Mendes Campos já adulta, eu não gostei mais tanto, porque era uma linha falando de mulher, na outra linha falando de uísque, na outra mulher, na outra uísque. Me cansou, né? Mas o que eu lia quando criança, eu gostei muito. E acho que o que essa consideração, né, da crônica como subgênero, para além dessa história do possível ciúme, porque a gente consegue mesmo, ainda que por questões mais conjunturais, a gente consegue ser, de fato, lida, as pessoas leem. Mas tu vai publicar um livro, Cidinha, o teu livro não é uma coxa de retalhos, entendeu? Tem toda uma seriedade de uma sequência, uma crônica depois da outra crônica, como se fosse uma novela. Então, tem uma harmonia que não é valorizada pela crítica. Você constitui o livro, né? Você constrói. Não é um negócio que você junta os textos Junta o que todos. publicou, não é isso. Bom, agora eu vou publicar. Né? Isso é fácil de fazer. Eu publiquei na internet, agora eu vou publicar em livro. Não se trata disso. Mas acho que tem é como se a crônica não fosse literatura mesmo, né? Essa expressão, mas esse preconceito aí de ser para o mais jovem, a gente não pensa. Os mais velhos adoram crônica. Né? Se há um gênero feito para geriatria, é a crônica. Todo mundo no asilo lê crônica, não vai querer romance. Conto vai morrer, vai infartar, que é crônica. Então, o gênero, assim, tu começa a vida e quer terminar com ela de tão bom que é. Outra coisa que eu acho importante também, que é uma coisa legal para a gente, é o tempo da maturação, né, que tem no texto da crônica.
Eu acho que talvez seja o gênero literário em que a gente percebe mais a maturação das coisas acontecendo. Porque você faz um texto relativamente curto, tem gente como Fernando Sabino, que tem crônicas longas, né? Mas são crônicas que mantêm o ritmo o tempo inteiro e vão maturando ideias, maturando sentimentos. Para mim, é o texto. Eu preciso ler crônica. Me alimenta ler crônica. E não tem medo né? de perecer, não tem medo de falar de coisas perecendo, sabe? Eu acho que a eternidade só é para quem aceita envelhecer, aceita perecer. Quer dizer, a crônica é o gênero da finitude, num certo sentido. Sim. Eu fiquei muito feliz com a sua referência ao Paulo Mendes Campos, Cidinha. É também dos meus cronistas favoritos. Ele tem uma série de crônicas sobre futebol que é uma das análises mais inteligentes da sociedade brasileira. Ele tem um conjunto de crônicas dedicadas à Garrincha, e ele tinha um projeto, que são maravilhosos. O conjunto é maravilhoso, o conjunto. Ele pretendia escrever um livro dedicado inteiramente ao Garrincha. Não escreveu, mas deu origem a um dos filmes mais comoventes sobre a história do futebol brasileiro, que é Garrincha, a Alegria do Povo, do Joaquim Pedro de Andrade. É uma belíssima lembrança do Paulo Mendes Campos. A última pergunta, então. Eu vou juntar duas perguntas, e assim, eu acho que concluímos no tempo exato. A primeira pergunta é: quanto de realidade, quanto de imaginação e invenção há em suas crônicas? Vocês já comentaram, mas vocês podem retomar com a pergunta seguinte: por que os cronistas são tão associados? Por que os cronistas são tão associados? Quer ajuda? Obrigado. Com a opinião dos textos? Com sua opinião, com o texto que escreve. Com o texto que escreve, né? Obrigado, Luiz Henrique. Por favor. Agora, voltemos à ordem original. São tão Que associados por causa do aqui. eu, talvez. Né? Associados aqui é... Aqui. A sua opinião. A sua própria opinião. ao expressa texto nas que escreve. crônicas. Tu criou um suspense de nada, né? É que a letra não era legível, não é suspense, é simplesmente a letra não era legível. Por favor, Luiz Henrique. Falei que não é para fazer pergunta por escrito. Luiz Henrique, por favor. Depois não entendi a Façamos letra. assim, então, para concluir. Luiz Henrique, Fabrício, Cidinha. E concluímos. Por favor. Porque eram duas, né? Qual era a primeira? A primeira é da imaginação, quanto que é tua vida ou não. É impossível separar isso, porque é claro que é impossível. Eu sempre parto de uma coisa real que eu vi, uma coisa que aconteceu, e a partir daquilo, durante a elaboração da crônica, uma ou outra coisa totalmente ficcional acaba aparecendo, porque eu quero dizer uma coisa específica. E ninguém precisa e nem pode separar, eu acho, a partir do momento que aquele texto está colocado. Não é importante saber também se aquilo aconteceu ou não. Inclusive, eu acho que... Mas eu acho ridículo isso, entendeu? O escritor diz, não, eu invento, eu imaginei. Porque ele quer ter uma vida melhor do que ela realmente tem. Como se houvesse invasão de privacidade com o escritor, entendeu? Hoje tu tem uma vida, tu escreve, tu tá ferrado. Então é preferível tu convidar as pessoas a entrar do que ficar tratando o leitor como penetra. Entendeu? Tu vai escolher aquilo que tu vai falar da tua vida. Tu tem a escolha sempre. Ninguém está te invadindo. Mas parece que a gente tem medo que as pessoas descubram qual é o nosso verdadeiro valor. Descubram o que a gente realmente gosta. Então a gente quer se tornar sempre mais misterioso, mais enigmático. Mas o que a gente realmente acaba transparecendo no Mas texto. tá A na gente crônica. escreve, claro. Se tu tem que escrever 5 textos por semana, é evidente que vai ser a tua vida que vai estar ali. Mas é a versão da tua vida. Não significa que seja realmente a tua vida. Porque tu pode ser muito louco e pensar que a tua vida é uma e é outra. Mas o Falei de Fabrício, mim, ele falou tá? Isso uma foi coisa pessoal. ele escreve 5 crônicas por semana. Isso é um trabalho, realmente. Eu penso, você diz assim, você escreve 5 crônicas por semana, uma hora, aquilo é você vai transparecer aquilo. E é interessante que é quase como aquela ideia que o Andy Warhol tinha de filmar uma pessoa durante 3, 4, 5 horas até chegar no ponto que ela pararia de posar. Não, você vai ficar na frente daquilo ali. Não, fica aí. Agora o cara desiste. Aquilo é ele mesmo. Agora, a outra questão da opinião, por que o cronista é relacionado ao seu texto? Bom, primeiro, nós escrevemos o texto, mas a opinião, a ideia de opinião, ela está muito ligada ao jornal, né? Se confunde, às vezes, muito
a questão da crônica o cronista ser colunista, ser articulista, dar a sua opinião a respeito das coisas de forma direta. Aliás, muita gente cobra, né? Mandam e-mails querendo que você faça uma crônica contra a Dilma. Pô, eu não tenho nada com isso, estou fazendo outra coisa. Eu não quero fazer um texto. Então, existe uma ideia de que você escreveu no jornal, você tem que ter opinião. Ou você vai falar a verdade, né? E isso daí também tem a ver a confusão que se faz em relação tipo, é verdade isso que você disse na crônica? Isso parece mentira. Não, mas isso é literatura, isso não é jornalismo. Né? Isso está dentro do jornal, porque esse é um espaço reservado à literatura aqui dentro. E as pessoas sempre esperam que você se posicione. A gente sempre se posiciona. Um cara que está escrevendo, ele está fazendo escolhas mesmo sem perceber. Ele vai escolher as palavras, vai escolher a cena que ele descreve, o assunto, o tema. São escolhas, é um posicionamento. Eu acho que então as pessoas têm essa ideia, às vezes vem aquilo no jornal, aquilo ter nascido no jornal, ele tem que ter uma ligação com o colunista. Eu acho que deve ser um pouco por causa disso. E opinião, a gente até estava conversando sobre isso. Às vezes a opinião em literatura é muito complicada. Mas eu acho que não é a opinião, é o sentimento da opinião. Sentimento O da opinião cronista pode vai ser, tomar um caminho, entendeu? Vai tentar te convencer de algo que ninguém antes pensava. Todo texto está vendendo alguma coisa. Ou seja, ele pode estar absolutamente errado. A questão é que ele é um errado sedutor. Então eu tenho uma tese que é: homem que está traindo corta as unhas dos pés. Certo? O homem sempre esquece das unhas dos pés. Só vai lembrar quando está traindo e frequentando um motel com alguma vagabunda. Ou seja, eu fiz alguma pesquisa de campo? Não. É só um achômetro. Mas tem gente que vai levar isso ao pé da letra. Até porque está sendo traído e está cortando a unha dos pés. Foi uma coincidência milagrosa. Comigo acontece uma coisa bastante interessante, que são alguns leitores que escrevem e perguntam assim: mas quando aconteceu isso? É verdade mesmo? Foi desse jeito mesmo? Porque, às vezes, o texto ele passa uma ideia, né, de veracidade e tal, que as figuras acham que aquilo aconteceu e querem saber, né, onde foi. Eu acho um pouco indissociável essa, por mais que a gente procure disfarçar, né, traços da biografia da gente, etc. Eu mesma gosto muito de falsear coisas, né, enquanto eu estou escrevendo. Mas todo mundo sabe que tu vive, Cidinha. Né? E eu não vejo, concordo com o Luiz nessa coisa de que essa ideia da crônica como opinião, né, tem muito a ver com o jornalismo, com a presença da crônica na imprensa, mas também não vejo problema em externar opiniões. Eu externo opiniões, procuro, às vezes, falseá-las, brincar com elas, mas não vejo problema em externar, não. Queria ler um texto curtinho. Rola? Cidinha, só deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Dia desses me procurou um casal, na verdade, uma mulher dizendo que leu uma crônica minha e queria saber se a personagem que estava ali, e eu tinha feito partido de um ponto real e feito um falseamento em volta daquilo, queria saber se essa mulher não era a mãe biológica da filha adotiva deles. Eu perguntei por que eles achavam isso, eles me passaram vários argumentos. Eu fui ver e era. E era mesmo. Era mesmo? Era mesmo. Bom, Cidinha, por favor. É curtinho. A crônica que eu vou ler não a própria escolha que o João fez como sendo textos, não é? Ele viu muito rapidamente, em 10 minutos, 15 talvez, e como textos que ele achou emblemáticos, né, da minha produção, mas eu tenho uma linha de escrita, como esse texto que eu vou mostrar aqui, que eu gosto muito e que eu gostaria que fosse mais evidenciado, que fosse mais discutido. É um texto que se chama Vida de Condutor. E é assim: assim somos, meu irmão, leis de trânsito organizando o caos,
numa estação central de metrô em Zagreb ou Nova York. Convergência de linhas, transferência de destinos, caminho de muitos lados. O amor nos domina. Esse trem, com sua constância se resumindo ao ponto de partida, nosso coração incansável, e que nos lança em corrida inútil atrás dele. E nos alegramos como crianças de cidade pequena a cada vez que avistamos o trem. E as crianças, como nós dois, acenam as mãos para ele, mesmo sabendo que o minério de ferro, único passageiro do comboio, permanecerá quieto e mudo. Ocorre conosco, mano, que sem amor não existimos e o coração pesa mais do que o ferro. Persistimos amando, mesmo que o desamor nos desfaça em lama, tal qual montanha ferida durante o dilúvio. Não prescindimos, querido, como crianças, do barulho do trem. Obrigada. Bom, agradecendo muitíssimo a Cidinha da Silva, Fabrício Carpinejar, Luiz Henrique Pelanda, agradecendo muitíssimo a participação calorosa de vocês. Convido para que todos retornem às 15h30 para a mesa com Verônica Stiger e Marcos Pérez. Muito obrigado.